tenho de dizer-vos: este país está em guerra com a Alemanha. Depois de Dunkerque e da queda de França, a Grã-Bretanha combateu sozinha durante os dias negros do Blitz. Enquanto os submarinos alemães ameaçavam a linha vital de abastecimento do Atlântico, a Grã-Bretanha lutava pela própria sobrevivência. Com a União Soviética e os Estados Unidos como aliados, veio a esperança e o sucesso contra Rommel e El Alamein. Desde o norte da África à Sicília e daí até a Itália, os aliados começaram a virar a maré da guerra. Depois, nas praias sangrentas da Normandia, ganha-se um novo apoio vital. Usando cartas, diários e filmes originais a cor, esta é a história da luta final pela vitória. Esta é a vossa vitória. É a vitória da causa da liberdade em cada terra. Durante a nossa longa história, não vimos nunca um dia como este. Vitória na Europa. A cores. Junho de 1944. A invasão aliada da França, liderada pelas forças britânicas, americanas e canadianas, é um estrondoso sucesso. Nos dias que se seguem, mais de 1 milhão de alemães desembarca nas costas da Normandia, libertando vilas e cidades costeiras. O capitão Robert Barrett, médico, escreve à sua mulher em Inglaterra: Querida Gwen, suponho que vais ouvir as notícias com outro fôlego. Parece que não vamos ter de passar aqui o inverno. Bayeux teve muita sorte e está praticamente intacta. Os civis franceses mantiveram-se animados apesar de tudo. A guerra vai certamente acabar em breve. Só resta saber quanto tempo mais nos vão manter aqui como exército de ocupação. A 25 de agosto, os americanos chegam a Paris. John Westover avança até à cidade com a 4ª Divisão da Infantaria Norte-Americana. Eu e o coronel cumprimentámo-nos e beijámos as pessoas, com especial entusiasmo pelas raparigas bonitas. Apesar de eu estar sujo e com a barba por fazer, uma rapariga deu-me 6 beijos em cada face. E continuava, se um homem mais velho não a tivesse afastado. Este é o serviço de notícias. As tropas britânicas em França estão a 25 milhas acima do rio Sena. As forças aliadas avançaram a partir de Paris e acabou de ser anunciado que as tropas que avançavam pelo Val do Reno, a partir do sul de França, estão a 6 milhas de Valence. Em agosto de 1944, o sucesso contínuo em Itália e França traz uma onda de contentamento através da Grã-Bretanha. Durante o verão, mulheres e crianças gozam férias em casa, enquanto a nação se prepara para a vitória.
As crianças são apanhadas nesta onda de contentamento. Stop tooting your horn. See that new day dawning. Let's all knock on wood. Neighbors say good morning. It's gonna be good. New world singing. It's gonna be fine. New clothes swinging on everyone's line. Joy bells ringing for your folks of mine. There's a new day coming soon. Queridos soldados, marinheiros e pilotos, espero que ganhem a guerra e depois vamos pendurar bandeiras nas janelas quando vierem a marchar para casa. Espero que castiguem bem os nazis depois da guerra. Ponham-nos em óleo a ferver. Espero que esse Hitler, sedento de sangue, morra de uma morte horrível. Era o ideal para ele, aquela ratazana. Notícias das vitórias soviéticas a este trazem mais júbilo a casa. John Strange escreve no seu diário: O tempo diz que não há dúvidas que os russos vão chegar primeiro à Alemanha. A mãe acha que a guerra não vai durar, por isso tem as bandeiras prontas para o Sr. Tyler entregar no caso de estarmos fora quando acabar. Mas Hitler lança um novo ataque sobre o povo britânico. A 20 de setembro, John Strange escreve: Na carta hoje da Kit, ela confirma a chegada das V2. Diz que houve explosões enormes ocasionais. Alguns dizem que as bombas caíram de aviões que voam alto. Outros dizem que é o temido Rocket. Violet Moore. Fomos bombardeados 2 vezes por estas coisas. De antes não me importava com elas até nos acontecer a nós. É o que acontece. Não queremos saber até nos atingirem. Quando ouvíamos um barulho ao longe dizíamos: algum pobre diabo foi atingido. Os Rockets V2 mataram aproximadamente 3.000 britânicos. Mais uma vez os londrinos sofrem os medos e horrores do Blitz. No mesmo mês, por todo o sul de Inglaterra, as forças britânicas, americanas e polacas estão em treino para um assalto aéreo em grande escala. Há uma grande restrição de munições e combustível. O avanço da frente aliada na Europa começa a vacilar. O soldado de campo Sir Bernard Montgomery engendra um novo plano para entrar na Alemanha, o que poderia trazer um fim antecipado à guerra. A arriscada estratégia depende do assalto a vários cruzamentos vitais de rios, incluindo uma ponte sobre o Reno, numa cidade holandesa, Arnhem. John Avner, piloto da Força Aérea Americana. Esta tarde apercebemos-nos que vem aí outro grande esforço. Esta é a última volta na corrida a Berlim. Ivor Robury, 21 anos, soldado da 1ª Divisão Aérea Britânica. Querida mãe, amanhã entramos em ação. Por agora ainda não sabemos qual vai ser a nossa missão, mas não há dúvida de que vai ser perigosa. Vamos perder muitas vidas. A Inglaterra é um ótimo país, mas não posso dizer que vale a pena lutar por ele. O meu pequeno mundo está centrado à tua volta e do pai, assim como de todos em casa. Por isso sim, vale a pena lutar. Bem, mãe, não te preocupes, nem te rales. Fica antes orgulhosa. O teu filho vulgar, Ivor.
A operação é uma das ideias mais audazes da Segunda Guerra Mundial, mas é um trágico fracasso. Da força original de 10.000 homens, 6.500 são capturados. 1.000 homens são mortos. Ivory Robbery é um deles. Mas uma luta mais amarga ainda está para vir. Em dezembro de 1944, pioram as notícias vindas da Europa. A resistência alemã foi mais dura do que o esperado. Hitler lançou um contra-ataque massivo na floresta belga das Ardenas. Gladys Cox escreve no seu diário: Acho que foi uma das alturas mais penosas desta guerra. Estamos a lutar para nos mantermos alegres, apesar das más notícias sobre a emboscada alemã. Muitas pessoas esperavam que a guerra já tivesse acabado. Mas aqui estamos nós envolvidos num grande e inesperado banho de sangue. James Hudson, escritor. A carga da miséria humana é gigantesca. Milhares dos nossos melhores homens foram mortos e os casamentos acabaram depois de anos de separação. O mercado negro e a malandrice vieram ao de cima. A cortesia e as boas maneiras sofreram um declínio, com os autocarros a recusar parar e os trabalhadores dos transportes a fazer greve no dia de Natal. Harmony Ranfurly escreve no seu diário: Parece inacreditável que durante 5 anos e pouco todos nós deixámos as nossas casas e felicidade para trás para nos concentrarmos no conflito. Não podemos nunca recuperar esses anos, nem todos os amigos que perdemos. Rezo a Deus para que o novo ano traga a vitória. A ofensiva alemã nas Ardenas atravessou um inverno rigoroso, mas em fevereiro de 1945 acaba por decair. O correspondente de guerra Michael Monaghan está com os americanos na Bélgica. As pegadas são frescas e os destroços queimados dos tanques jazem nas valetas. A neve está pintada de vermelho, onde os alemães e a infantaria americana se defrontaram. Corpos mortos alinham-se no meio de 1,80 m de neve. Os montes ficaram cor-de-rosa do sol. Os aliados tentam avançar, mas o preço da batalha do Bulge é alto. As mortes americanas chegam às 75.000. A maior perda da guerra na Europa. Durante os últimos 3 anos, a Força Aérea Britânica e Americana enfraqueceram a máquina de guerra alemã, atacando estradas vitais e linhas de comboio de mantimentos. Agora Churchill e o presidente americano Franklin Roosevelt concordaram em ajudar o avanço de Stalin a este, com uma campanha que destruirá finalmente a moral do inimigo. O objetivo: as cidades alemãs largamente habitadas. Sir Arthur Harris, Marshall. Os bombardeiros destruíram virtualmente 45 das 60 principais cidades. Até agora conseguimos manter e mesmo exceder a nossa média de 2,5 cidades devastadas por mês. Não há muitos centros industriais de população intactos. David Scholes, australiano, é o piloto de um bombardeiro que serve a Real Força Aérea.
Nunca antes vi prova tão vivida da horrível destruição causada por um ataque concentrado. De certa maneira, senti pena pelas pobres pessoas lá embaixo. Nada poderia sobreviver a um bombardeamento daqueles. Em março de 1945, mais de 500 mil de civis alemães foram mortos pelas bombas aliadas. Mesmo assim, o exército alemão continua a lutar. O cabo James Umack, dos Engenheiros Reais, está na Europa desde o dia D. A oeste, o inimigo está na defensiva em toda a parte. Espero que o fim esteja próximo, mas os alemães são uma raça surpreendente. Mesmo quando parecem estar completamente esgotados, tiram um truque da manga. Quando as tropas aliadas abrem caminho para a Alemanha, encontram uma resistência brutal. Bruce Egger, sargento do 3º Exército Americano. Cada ataque torna-se mais difícil de enfrentar. Começo a pensar a quantos mais vou sobreviver. Estou a combater há mais tempo que qualquer outro homem do pelotão. O que será que o amanhã me vai trazer? Na manhã de 24 de março, os planadores e tropas aerotransportadas da 6ª Divisão Britânica e da 17ª Divisão Americana tomam parte num assalto combinado ao longo do Reno, a última defesa natural de Hitler, entre o inimigo e o coração do Reich. O Reno fica à esquerda e à direita dos nossos caminhos, brilhando ao sol, enorme, com curvas mágicas. A maior parte do poderoso exército está agora a atravessá-lo, a encher o céu. Podemos ver o fumo da batalha. O capitão Ian Robertson, da 15ª Divisão Escocesa, faz parte deste ambicioso ataque que vê de perto. A operação foi enorme. Foi como estar no estádio Murray antes do grande jogo. Havia um sentimento indescritível no ar. Era a altura, o momento da coroação, a maior operação de todas. A parede da fortaleza ia cair. O assalto surpresa sobre o Reno é um sucesso. A oposição alemã fica confusa. Em poucas horas, as forças britânicas asseguraram uma ponte vital para o avanço. Outros ataques feitos pelas tropas aliadas asseguram o Reno desde o Mar do Norte até à fronteira suíça. A este, o Exército Vermelho começa a entrar em Berlim. Robert Boscawen, guarda da 1ª Companhia. A frente começa a desmoronar-se. Depois de 6 anos, está finalmente a chegar ao fim. Meu Deus, que bom! Que venha a vitória! Daqui Londres, aqui estão as últimas notícias. A rádio alemã acaba de anunciar que Hitler morreu. Repito, a rádio alemã acabou de anunciar que Hitler morreu. Agora interrompemos a programação com ótimas notícias de Moscovo. Berlim caiu. Stalin acabou de anunciar a captura completa da capital alemã e centro de agressão. Mais de 70 mil prisioneiros foram soltos só no dia de hoje. Enquanto a notícia da morte de Hitler se espalha, os exércitos exaustos do Terceiro Reich rendem-se sem dar luta às tropas britânicas e americanas que avançam.
Robert Wolfe, do Batalhão de Engenharia de Combate 187. Durante a última semana, vi o que é provavelmente a maior visão desta guerra. Iam os alemães para um lado e nós para o outro. Milhares de homens uniformizados a passar. Nunca na minha vida vi maior espetáculo. A 4 de maio, o Marechal de Campo Montgomery recebe a rendição oficial das forças alemãs a norte. No dia seguinte, as tropas britânicas entram na Dinamarca. Gerda Isserhorst. Adivinha, diário? Nunca mais vou ouvir o bater das botas das tropas que marcham. A luz que não tivemos durante 5 anos finalmente abriu caminho. As nuvens negras que pairavam sobre a nossa pequena Dinamarca desapareceram subitamente. Victor Jensen. Os alemães voltam a casa para a terrível realidade. Um país pobre, em ruínas. Pobres alemães enganados. Deviam ter pensado nisso, os bons alemães, antes de começarem a suprimir só Deus sabe quantas nações. Bem, mais vale tarde do que nunca. Olá, BBC, daqui Thomas Cadet, a falar do Quartel-General Supremo. Nas primeiras horas da manhã do dia 7 de maio de 1945, assisti ao reconhecimento formal pelos atuais líderes alemães de sua completa derrota por terra, ar e mar. O reconhecimento foi assinado pelo general Schrodel, de rendição incondicional. Teve pouco ou nada de dramático. Isto significava libertação, fim do sofrimento e vidas poupadas aos milhares na Europa. Depois de assinar uma liberdade já perdida, o general Schrodel levantou-se e, de frente para o general Bedel-Smith, disse o seguinte: General, com esta assinatura, o povo alemão e a Wehrmacht alemã entregam-se, para o bem e para o mal, nas mãos dos vitoriosos. Por toda a Europa, os exércitos aliados entram nas cidades. Por fim, as pessoas celebram a libertação. Cornelia Feischott, na Holanda. Vimos-los, os soldados que vieram de tão longe a lutar, por todo o caminho para nos libertar, a viver um inferno e a morrer nele, mas sem nunca hesitar. Ouviu-se um grito de angústia, de júbilo e amor ao fim de 5 anos de ódio. Toda a nossa gratidão por acabarem com o pesadelo. Este é o serviço local. Vai ser feito um anúncio oficial pelo Primeiro-Ministro às 3 da tarde de amanhã, quinta-feira, 8 de maio. A quinta-feira vai, a partir de agora, ser lembrada como o dia da vitória na Europa. A 7 de maio de 1945, as notícias da rendição alemã atravessam a Grã-Bretanha. Frank Lockwood. Durante anos esperei que as boas notícias chegassem em breve. Agora chegaram, mas não sinto grande contentamento. Apenas me sinto grato que tenha acabado. Acabaram-se as V2, as sirenes. Finalmente uma hipótese de ir para a cama sem medo de acordar ao som de bombas a cair.
Há também uma sensação de alívio em Londres. Uma testemunha para o inquérito. Chorei quando ouvi as notícias. Fomos bombardeados 2 vezes. Não consigo ainda acreditar que acabou. Depois de estar longe 5 anos, o meu rapaz está em casa de licença. Estou tão feliz. – 8 de maio de 1945, Dia da Vitória. Durante os 2 dias de feriado nacional, a população ruma à capital em antecipação da declaração formal de Churchill de paz na Europa. Molly Panther Downs está entre eles. Não foi como nenhum outro dia que nos possamos lembrar. Teve a qualidade de uma enorme festa de aldeia. Jovens rapazes e mulheres passavam entre os carros, com uma imensa felicidade de feriado. Estavam todos determinados a ver o rei, a rainha e o Sr. Churchill. Pelo menos uma vez. Hermione Rumfrey está entre a multidão. Fui andando com a corrente. As pessoas enchiam as ruas e o pavimento. Havia um silêncio sobre Londres, carregado de emoção. Algumas pessoas choravam. Os degraus, candeeiros e estátuas estavam cheios de pessoas. Olhei para as ruas que pareciam pavimentadas de cabeças. Alguém disse: estão à espera do Sr. Churchill. Conforme se aproximam as 3 horas, mais de 1 milhão de pessoas vai para o centro de Londres. A nação sintoniza o rádio para ouvir a transmissão do seu grande líder de guerra. Daqui, Londres. O primeiro-ministro, o honroso Sr. Winston Churchill. As hostilidades vão acabar oficialmente quando passar 1 minuto da meia-noite. Vamos permitir-nos a nós próprios um breve período de festa. Esta é a nossa vitória. A vitória da causa da liberdade em todas as terras. Em toda a nossa longa história, nunca vimos um dia tão grandioso como este. Vere Hudson. Foi maravilhoso estar ali a ouvir aquela voz que nos animou, desde os piores momentos até ao dia da liberdade. Todos, homens e mulheres, fizeram a sua parte. Nada retribui o que ele fez. Não há palavras para expressar o quanto lhe devemos. Nem os longos anos ou o feroz ataque do inimigo conseguiram de maneira nenhuma enfraquecer a resolução inabalável da nação britânica. Deus vos abençoe a todos.
por todo o país, cidades e aldeias fizeram as suas próprias celebrações. A professora Wynne Lewis. As crianças formaram procissões inesperadas e vinham a dançar pela estrada. As jovens raparigas vestiram as suas melhores roupas, todas com rosas e apraltadas em vermelho, branco e azul. David Thomas. Os recordes seguiam-se. As ruas estavam vivas. Foi muito divertido. As pessoas vinham de outras ruas e juntavam-se. Os bêbados felizes estavam no meio. Amigos e vizinhos usaram as suas rações de comida nos preparativos para o grande dia. Elizabeth Belsey escreve ao seu marido no exército. As crianças comeram bastante, principalmente o Andrew, que devorou 5 tartes de doce, uma sanduíche, pão com manteiga, outro pão e ainda um pouco de fruta. Mais tarde levámos as crianças a ver a enorme fogueira com o símbolo de Hitler. A Charlotte disse que o Hitler era o pior de todos os soldados maus. Harry Baxter. Quando acendemos a fogueira, ouviu-se um grito de alegria e o Hitler começou a arder. Ouvia-se: "Não o deixem arder depressa." Em breve a sua cadeira caiu e aplaudimos. Por volta das 5 horas do dia da vitória, as multidões londrinas juntam-se no Palácio de Buckingham. Harmony Rumford. Parecia que todas as vozes do mundo estavam a festejar. Tive muita pena que o Dan não estivesse comigo. Pela cabeça passaram-me todos os feridos e mortos daqueles anos terrivelmente assustadores, mas triunfantes. A senhora MacDonald. Quando a guerra começou, 4 dos meus rapazes alistaram-se. E é num deles, no Roy, que estou a pensar esta noite. Estava a estudar para ser médico. Foi como voluntário para a Vigia Negra e foi morto em Itália. Outro dos meus filhos foi dispensado quando perdeu uma das pernas. Tenho outro no sudoeste da Ásia e o segundo mais novo acabou de entrar na armada do exército aéreo. Neste dia de vitória, junto-me a outras mães da Grã-Bretanha, ao recordar os nossos filhos, rezo para que voltem depressa para casa e que até lá Deus os proteja onde quer que estejam. Para os milhares de tropas ainda em serviço na Europa, há muitas dificuldades a enfrentar antes de poderem voltar para as suas famílias. Jack Clark, da Artilharia Real. Minha querida Olive, o dia da vitória é o dia por que esperávamos. Suponho que ficaste muito contente quando ouviste as notícias aí em casa. Pode parecer estranho, mas aqui não nos causou grande impressão. O nosso trabalho é reunir os alemães. Soldado John Frost, da 1ª Divisão Armada. Querida mãe, nas estradas há centenas de civis alemães.
muitas mulheres e crianças. Não se vê a vitória por aqui. Esta é a nossa terceira semana sem pão. Só há biscoitos, carne de touro, sardinhas em lata e batatas em pó. Por aqui, o dia da vitória foi apenas mais um dia. Os aliados lançam comida sobre a Holanda recentemente libertada. Em retaliação pelo ataque a Arnhem, o exército alemão retirou provisões vitais à população civil. O povo holandês sofre com a fome. O ódio pelos alemães traz repercussões amargas e por vezes violentas para aqueles que traíram os seus amigos. Cornélia Feijóo. Alguns grupos ameaçavam todos aqueles suspeitos de colaborar com os alemães. É triste admitir que havia pessoas que preferiam lucro imediato ao sentido de lealdade e decência. Mas mais triste ainda era ver grupos que aprenderam com os alemães a ser brutos. Por toda a Europa, as mulheres que se deram com os soldados alemães são publicamente envergonhadas por multidões locais. Bert é uma estudante dinamarquesa. Roubei 3 ovos da cave e levei-os à Praça Grande. Atirei-os à cara de uma daquelas desavergonhadas de cabeça rapada. Finalmente estavam a ter o que mereciam. Não sabia bem o que tinham feito, mas devia ter sido algo muito mau. No verão de 1945, no dia da vitória, os militares voltam para as festas de rua há muito esquecidas. Há uma incerteza para aqueles que podem ainda ser enviados para a guerra no Médio Oriente e para os dispensados do serviço. O otimismo inicial é substituído por um novo medo, o do futuro. A dona de casa, Marjorie Peters. Durante a guerra, a vida seguia um padrão. E agora? Que vai ser dos nossos filhos? E o pior de tudo é que o espírito de boa vontade desapareceu. Agora não nos oferecemos para dar alguns tomates à senhora tal. Certificamos-nos que temos os nossos e não lhes dizemos onde os compramos. Cada dia traz mais revelações sobre as atrocidades nazis cometidas pela Europa. Audrey Banks. As imagens no jornal eram terríveis. Vejo-as sempre durante o sono. Não sei o que se faz com uma nação assim. Querem ensinar-lhes coisas diferentes, mas não sei o que se pode ensinar a pessoas más. Depois de 6 penosos anos de guerra, o povo britânico exige uma vida melhor. Dorothy Norris. Deviam ouvir as mulheres na Rua Norte. Dizem que é pior do que quando estávamos em guerra. Passamos metade do dia na fila para comprar comida. As coisas estão a ficar cada vez mais difíceis, em vez de serem mais fáceis. Está tudo a ir para fora para alimentar aqueles malditos alemães. O Churchill enjoa-me. Diz que há muito peixe e depois a ração da gordura desce. Como é que ele quer que o fritemos? Apesar da vitória na Europa, não se descansa em casa e há uma preocupação pelos que ainda lutam. A crença em Churchill começa a desvanecer-se. Para muitos, a verdadeira vitória ainda não foi atingida.
Depois de liderar os britânicos durante a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill sofre uma derrota esmagadora nas eleições gerais de 1945. 2 dias mais tarde, o ministro do Trabalho, Clement Attlee, substituiu-o na Conferência de Potsdam, onde os aliados chegam a um difícil acordo pós-guerra. Flora Roberts, no norte de Londres. Estou bastante contente por termos um governo trabalhista. Vão resolver todos os problemas pós-guerra com mais energia e iniciativa. Tenho a certeza que vamos ter um papel mais forte nos negócios estrangeiros. Mas também tenho pena que o Sr. Churchill não volte. As bombas atômicas lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki causam mortes e destruição sem precedentes. Mas a guerra acabou finalmente. O primeiro-ministro, o honorável C.R. Attlee. O Japão rendeu-se hoje. O último dos nossos inimigos caiu. Hermione Ranfurly volta ao escritório no Ministério do Ar. Ainda bem que acabou. E não admira que as pessoas celebrem. Mas o que fizemos, defender-nos e ganhar a guerra, é temível demais para descrever. Senti-me muito triste. A vitória sobre o Japão traz boas notícias dos familiares no Médio Oriente. O soldado Bob Grafton foi prisioneiro de guerra durante 3 anos. Escreve à sua namorada de infância. Minha querida Dorothy, esta é a minha primeira carta como homem livre. Dedico-a a ti, minha querida, pois sei que os nossos pensamentos são os mesmos neste momento. Com esta carta, começa uma nova vida para os dois. Aqui começa também um sonho, que para mim parecia longe demais para se tornar realidade. Depois da vitória, o povo britânico conta as baixas. George Simpson. As dificuldades da paz vão ser piores do que as da guerra. É preciso construir milhões de casas, 4 milhões de ex-soldados para empregar. É demais. Quando os homens esgotados da guerra voltam, encontram o seu próprio país de rastros. A Grã-Bretanha é um sítio muito diferente. Continua o racionamento da comida e das roupas, e quase 1/4 das casas foram destruídas pelos bombardeamentos inimigos. Inicia-se um programa que oferece casas a baixo custo e de fácil construção. A opinião pública sobre casas pré-fabricadas. Podiam dar-me uma qualquer que eu ia achar maravilhosa. Estou tão desesperada por uma casa que gostaria de qualquer uma. 4 paredes e um telhado é o máximo da minha ambição. Pessoalmente, gostava de ter algo maior, onde pudesse ter um sítio para arrumar cada coisa. Mas sei que a população é grande demais para termos todos casas no campo. Mesmo que queiramos, temo que estas sejam as únicas que iremos ter. A promessa de uma casa para milhões de pessoas desalojadas oferece um novo começo. Emily Williams espera que o seu marido regresse do serviço ativo. Não há nada pior que uma mãe sentir-se impotente. O que quero? Uma casa. Onde possamos viver as nossas vidas em paz e juntos outra vez.
a ver os seus filhos crescer com o bebê que o John não conhece. Os nossos filhos têm de ter a hipótese deles. Foi por isso que o meu marido lutou. Se o futuro é para ser apenas preocupação e medo, não sei para que serviu esta guerra. Muitas famílias sabem que a separação durante o tempo da guerra traz problemas. Para algumas, os estragos são irreparáveis. Outras conseguem reajustar-se lentamente. Depois de 5 anos como prisioneiro de guerra, Keith Bridge volta à casa. Os primeiros dias foram um choque para os sentidos. O brilho do pão branco fascinava-me. O calor de um fogo inglês é insuportável. E o toque súbito do telefone assustava-me. As relações pessoais começavam novamente a controlar a minha vida e os velhos amigos compreendiam e eram tolerantes, mas ainda não consegui conhecer pessoas novas e ter conversas educadas. Depois dos amargos anos de guerra, a vitória trouxe desilusão. Mas há esperança. James Hudson. Muitos de nós pensámos que não sobrevivíamos a esta guerra. Condicionámo-nos ao ponto de não sobrevivermos. Não ter sobrevivido teria resolvido muitos dos nossos problemas. Agora a vida continua. A luta que é a vida deve começar novamente.